Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Bancos já podem fazer empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Desde o dia 10 de outubro, 12 bancos estão autorizados a realizar empréstimo consignado aos contemplados com o Auxílio Brasil e o benefício de prestação continuada. O crédito consignado é aquele concedido pelas instituições financeiras com desconto automático das parcelas em folha de pagamento do salário ou benefício. De acordo com a lei que liberou as operações, os beneficiários do Auxílio Brasil poderão fazer empréstimos de até 40% do repasse permanente de R$ 400 do programa. Dessa forma, eles poderão descontar até R$ 160 mensais num prazo máximo de 24 meses. Os juros máximos são de 3,5% ao mês, segundo definição do Ministério da Cidadania. Porém, cada instituição financeira pode adotar taxas menores dependendo da negociação com o tomador do empréstimo. As instituições financeiras habilitadas junto ao Ministério da Cidadania são Caixa, Banco Agibank, Banco Crefisa, Banco Deicoval, Banco Pan, Banco Safra, Capital Consig Sociedade de Crédito Direto, Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, Pintos S.A. Créditos, QI Sociedade de Crédito Direto, Valor Sociedade de Crédito Direto e Zema Crédito, Financiamento e Investimento. Os responsáveis familiares contemplados pelo Auxílio Brasil e titulares do benefício de prestação continuada poderão fazer o empréstimo consignado diretamente nos bancos autorizados. É aconselhado que cada responsável familiar entre em contato com os bancos para verificar a melhor proposta, alertou o Ministério da Cidadania. Os valores serão depositados pela instituição financeira na mesma conta onde é feito o pagamento do benefício em até 2 dias úteis após a contratação do empréstimo. O Ministério da Cidadania informou ainda que ofertará ações de educação financeira. Ao contratar o produto, os beneficiários terão de responder a um questionário que medirá os conhecimentos sobre o tema e a capacidade de administrar o empréstimo. Após a sanção da lei que libera o crédito consignado, o economista e professor de mercado financeiro da Universidade de Brasília, César Bergo, alertou para alguns riscos que a contratação de empréstimos consignados podem representar para o público de renda mais baixa. Segundo ele, as pessoas precisam, antes de tudo, ficar atentas ao assédio das instituições financeiras para não cair em golpes. Nesse sentido, acrescentou o professor, é importante que os beneficiários tenham noções sobre educação financeira de forma a agir de maneira racional e não emocional na hora de contrair esse tipo de empréstimo. Ele esclareceu que muitas vezes as pessoas não têm noção do que são juros, do que é empréstimo. De repente, ela assume uma dívida e o que ela recebe para poder se manter, que já é pouco, fica ainda menor. Porque o objetivo maior dessa ajuda é beneficiar as pessoas que, muitas vezes, estão totalmente fora do mercado de trabalho e não têm outra renda. Prazo para atualizar cadastro único e evitar suspensão do Auxílio Brasil foi até essa sexta-feira. Os beneficiários do Auxílio Brasil que estavam há mais de 2 anos sem alteração tiveram até esta sexta-feira, 14 de outubro, para atualizar suas informações no Cadastro Único, o CAD Único, e assim evitar a suspensão e cancelamento de benefícios. Em agosto, terminou o prazo para as famílias em averiguação cadastral atualizarem suas informações e evitarem a suspensão dos benefícios. Várias localidades têm registrado filas quilométricas com beneficiários interessados em atualizar seus cadastros. Cerca de 263 mil famílias ainda precisam fazer a atualização cadastral e podem ficar sem Auxílio Brasil. O Cadastro Único é o principal instrumento do governo para a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais
como tarifa social de energia elétrica e benefício de prestação continuada, além de dar direito ao auxílio emergencial e ao Auxílio Brasil, entre outros benefícios. Se os registros não forem regularizados, as famílias podem ser excluídas do Cadastro Único a partir de julho de 2023. As informações são utilizadas ainda pelos estados e pelos municípios para a implementação de políticas públicas. Estar no Cadastro Único, porém, não significa a entrada automática nos programas federais, pois cada um deles tem suas regras específicas, mas é pré-requisito para que a inscrição seja avaliada. Para as famílias que estavam com o cadastro desatualizado desde 2016 ou 2017, para evitar o bloqueio do Auxílio Brasil, o prazo para atualização era 14 de outubro de 2022. Já para evitar o cancelamento do Auxílio Brasil e da tarifa social de energia elétrica, o prazo para atualização do cadastro é dezembro de 2022. Em março, foi criado o aplicativo do Cadastro Único. Pelo canal e também no site na internet, é possível saber se os cadastros estão em fase de averiguação ou revisão cadastral e o que deve ser feito para regularizar os registros. Além disso, as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil recebem mensagens no extrato de pagamento do benefício e pelo aplicativo. Já os beneficiários da tarifa social de energia elétrica podem receber comunicados por mensagem na conta de energia elétrica. Caso não tenha ocorrido nenhuma alteração nas informações prestadas na última entrevista, a família beneficiária poderá também fazer a confirmação dos dados pelo aplicativo. Porém, se for preciso alterar algum dado, é necessário comparecer a um posto de cadastramento para uma nova entrevista de atualização cadastral. É possível verificar os endereços dos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, de cada município, no link disponibilizado no site do Portal de Convênios. Nesse caso, o próprio cidadão busca espontaneamente um CRAS ou posto do Cadastro Único para atualizar seus dados. Mas o poder público, por meio do governo federal ou municipal, também pode convocar as famílias, através de cartas, extratos ou telefonemas, a fazer a atualização. Quando a família se inscreve no Cadastro Único, ela se compromete a atualizar os dados sempre que há uma mudança nas características da família, morte de alguém, nascimento, separação ou casamento, ou mudança de domicílio, ou, no máximo, a cada 2 anos. Para conferir a documentação necessária para a atualização dos dados, acesse portalconvênios.com. Câmara aprova projeto que destina 2 bilhões de reais às Santas Casas. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, 11 de outubro, o projeto de lei complementar PLP 7 de 2022, que destina 2 bilhões de reais para o custeio de serviços prestados por entidades privadas sem fins lucrativos que complementam o Sistema Único de Saúde, as Santas Casas. Os recursos serão originados de saldos de repasses da União, constantes dos fundos de saúde e de assistência social de estados, Distrito Federal e municípios, que poderão ser utilizados até o final de 2023. Caso os saldos sejam insuficientes para o pagamento das Santas Casas, a União poderá transferir a diferença. Se houver sobra de recursos, eles poderão ser aplicados em outras ações de saúde. Foram 383 votos favoráveis e 3 votos contrários. A matéria segue agora para o Senado. O relator, deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, afirmou que não haverá aumento de gastos da União porque os saldos nas contas criadas antes de 2018 serão devolvidos à União para que financiem o auxílio às Santas Casas. O objetivo, segundo ele, é contribuir para a sustentabilidade econômico-financeira dessas instituições na manutenção dos atendimentos. Ele destacou que o auxílio financeiro às Santas Casas será baseado em parâmetros a serem definidos pelo Poder Executivo Federal, com garantia de ampla publicidade. O líder do governo, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, afirmou que o texto tem aval do Ministério da Economia. Segundo ele, o texto do projeto vai definir a forma como serão repassados os recursos, olhando para a produção extrateto, aquilo que foi feito além dos contratos, resolvendo, portanto, os passivos das Santas Casas. As regras para os pagamentos das entidades serão definidas pelo Poder Executivo.
O texto determina a transparência nos repasses e obriga a transferência dos créditos em até 30 dias, contados da data de publicação dos parâmetros. As entidades receberão os recursos ainda que tenham débitos em relação a tributos e contribuições, exceto dívidas com a Seguridade Social. Elas terão de prestar contas da aplicação dos recursos aos respectivos fundos de saúde estaduais, distrital ou municipais. Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para 2023 apresenta desequilíbrio na renúncia de receitas, diz TCU. O Tribunal de Contas da União, o TCU, fez acompanhamento para avaliar aspectos fiscais e de conformidade constantes do texto e dos anexos do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias PLDO da União para o exercício financeiro de 2023. O trabalho avaliou que a necessidade de cumprir o teto de gastos é uma dificuldade crescente para a manutenção da administração pública federal e a execução dos investimentos necessários. Isso porque as despesas com benefícios previdenciários e com pessoal desde 2016 têm apresentado crescimento superior à inflação. A auditoria constatou que as renúncias de receitas tributárias projetadas no PLDO 2023 apresentam leve tendência de queda em relação ao PIB. O principal problema é que grande parcela, 44,7% dos benefícios, deverá ser destinado ao Sudeste, região mais desenvolvida economicamente, em detrimento do Nordeste, com 12%, e do Centro-Oeste, com 10%, demonstrando o baixo impacto da distribuição dessas renúncias na redução das disparidades regionais e sociais. Outro problema encontrado foi em relação à meta de resultado primário estabelecida no PLDO 2023, que, em termos nominais, é praticamente o mesmo valor da projeção mais recente para 2022. Além disso, nas projeções para 2023, há significativa redução das despesas discricionárias do Poder Executivo, o que pode comprometer a capacidade operacional dos órgãos federais para a prestação de serviços públicos essenciais aos cidadãos. Há ainda dificuldades na efetiva consecução dos investimentos dentro do exercício, o que pode indicar a alocação de recursos em empreendimentos que não se encontrem tecnicamente preparados para serem desenvolvidos. Para o TCU, portanto, não é recomendável que a Lei de Diretrizes Orçamentárias contenha dispositivo que permita o empenho de valores sem que haja licença ambiental ou de projeto de engenharia para os empreendimentos em que tais requisitos sejam essenciais para a sua consecução. Para a melhoria dos processos, o Tribunal emitiu alertas e recomendações. Foi divulgada a lista dos municípios habilitados a receber o valor aluno-ano total de 2023. As informações foram divulgadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, na última terça-feira, 11 de outubro. Os estados e os municípios tinham até 31 de agosto de 2022 para regularizar as pendências apontadas pelo órgão. Conforme a Lei 14.113 de 2020, eram aptos a receber essa complementação os municípios que encaminhassem as informações através do SICONF e SIOP até a data estabelecida. Os maiores motivos para não recebimento constantes do relatório divulgado foi a não transmissão das informações do SICONF e SIOP, além do encaminhamento de informações inconsistentes. Ao todo, não regularizaram suas informações contábeis referentes ao exercício de 2021 62 municípios, 6 estados e o Distrito Federal, de modo a não ficarem aptos a receber o valor aluno-ano total, o VAAT, no ano de 2023. Essa complementação é transferida pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. A Confederação Nacional de Municípios, a CNM, realizou ações conjuntas junto à STN e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para esclarecer a relevância do recebimento dessa complementação, orientando também os gestores sobre como regularizar as pendências. Apesar de todos os esforços para promover a regularização e o esclarecimento das medidas para esse alcance, muitos municípios ficarão sem o recebimento desse recurso,
que poderia ser implementado em melhorias na educação básica. A CNM ainda lembra que o número de municípios que estiveram com pendências contábeis partiram de mais de 1.000 em julho deste ano, conforme destacado pela entidade, que realizou diversos trabalhos integrados entre as áreas de educação e contabilidade pública. Assim, no mês seguinte, em agosto, o número foi reduzido para 500 e agora chegou a 62 municípios. No site do Portal Convênios, você confere a lista completa dos municípios habilitados a receber o VAAT em 2023. Acesse portalconvênios.com. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!